de Fora, em Argirita e até os confins da terra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Quando a gente ora até os confins da terra, logo me veio ao pensamento que hoje no culto da nossa IBAN JF Bonfim, estamos recebendo aquele casal que enviamos para a Rússia. Lembram deles? Cíntia e João. Eles estão hoje pregando lá na nossa igreja, nossa igrejinha do coração, lá em Juiz de Fora. Então, orem por eles e orem por nossas igrejas. E nós estamos, sim, participando da implantação do reino de Deus até os confins da terra. Você abriu no livro de Atos, capítulo 17, nós estaremos lendo do versículo 25 em diante. Diz assim o texto: ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida. Concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse. Eu vou repetir. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente como que tateando o pudesse encontrar, ainda que, de fato, não esteja distante de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declaram alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Quero hoje meditar com você sobre o tema dependência ou morte. Pastor, não é independência ou morte? Não, é isso mesmo que você ouviu. Dependência ou morte. Vamos repetir juntos? Dependência ou morte. Claro que lembramos que por ocasião das comemorações desta semana, que chamamos Semana da Independência, nos recordamos da ação de Dom Pedro I às margens de qual rio? De qual córrego? Ipiranga. Levantando a sua espada e declarando e gritando: independência ou morte. E porquanto a nossa história oficial nos confirma, a partir daquele momento, o nosso Brasil, nosso Brasilzão, se tornou independente do Reino Unido de Portugal. Isso ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. Ei, cadê os universitários aí? Ei, Luiz Miguel, me ajuda aí. 1822, isso mesmo. Ano que vem nós estaremos completando quantos anos de independência? Vamos, Luiz Miguel. 200 anos, é isso mesmo. É verdade que todos nós ansiamos em nossa vida alcançar a independência em muitas áreas da nossa existência.
Eu lembro muito bem que, ainda adolescente, eu ansiava completar meus 18 anos. E assim, por ser de uma família muito pobre, muito humilde, a expectativa daquele adolescente era de alcançar a maioridade, ter o seu emprego, ter os seus recursos, poder ter a sua família. Isso tudo é muito natural. Eu também posso lembrar que as mulheres da nossa geração procuram de todas as formas alcançar na sociedade o seu espaço, e algumas se afloram em dizer: eu quero conseguir minha independência, independência do meu marido, independência do meu pai. E de fato, muitos são os movimentos emocionais que temos, e sabemos que a dependência emocional, em certo grau, vira doença, sim ou não? A pessoa que se apega a outras pessoas ou a relacionamentos e torna aquele relacionamento doentio, acaba gerando em si uma dependência, e muitos são aqueles que chegam ao ponto de, por ter um rompimento daquele relacionamento, sentir vontade de se matar. Que incoerência! Por quê? Porque você foi feito um indivíduo, até certo ponto, independente das outras pessoas. Mas hoje eu quero que você pare um pouquinho e se recorde comigo de que há a necessidade de dependermos de Deus e uns dos outros. O ser humano não foi feito para viver isoladamente. Sim ou não? Deus nos fez seres sociais. E por esta estrutura que Deus nos fez, nós recordamos, e ontem eu lia, eu estou num projeto agora, amados, de ler todo o Tanar. O que é isso, pastor? É a Bíblia hebraica. Todinha. No hebraico, tá, irmãos? Gente, que coisa difícil. Mas eu estou ali. Agora, as férias acendeu essa chama no meu coração. E aí eu comecei lá no Bereshit, que é o livro do Gênesis. E lá fui, Bereshit bara Elohim. Eita. Estou falando hebraico, irmãos. E assim, eu me deparei com a formação do ser humano. E Deus, quando olhou para Adão, viu que não era bom que ele estivesse só. E por isso fez uma auxiliadora, uma mulher. Fez a Denise para o Eliton. Fez a Mariene para o José Álvaro. Porque esses homens sem essas mulheres estão perdidos. Sim ou não? Me ajuda aí, me ajuda aí. Eu estou perdido sem a Angelina. Deus nos fez homens e mulheres interdependentes, a começar por aí. Só que houve um rompimento da principal dependência que precisamos ter. E essa principal dependência não é com o nosso cônjuge, com o nosso pai, nossa mãe.
É com o próprio Deus que gerou a vida e nos criou. Ele nos criou para estar em relacionamento com Ele. Ele nos criou para ter uma dependência contínua, saudável, permanente com Ele. E o desejo do seu coração é que a gente estivesse ao seu lado constantemente. Mas você sabe, assim como acontece na sua história, aconteceu na história de Adão e a Eva, eles decidiram dar o primeiro grito de independência. O primeiro grito de independência foi dado no Éden, no lugar mais lindo, mais perfeito, mais completo, que uma humanidade como a nossa podia experimentar. A ingratidão entrou em seus corações, e por uma tentação de alcançar conhecimento, de alcançar imortalidade, numa expressão de querer ser igual a Deus, eles levantaram a sua espada e cortaram, não a maçã, tá, irmãos? Não era a maçã que eles comeram no Éden, não era maçã. Eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. E com isso o mal entrou e trouxe a morte. O rompimento da dependência de Deus trouxe para a gente a morte. Que tanto hoje fere o nosso coração. Que tanto hoje traz lágrimas à nossa vida. Eu encontrei com João Batista essa semana, e vocês sabem que ele perdeu a sua querida irmã Elcida. E naquele papo de amigo, pastor para ovelhinha, ele falando, pastor, ainda não caiu a ficha. Eu, opa, para, João, se preciso chorar, chore. Expresse o seu sentimento de perda. Porque nós não fomos feitos para morrer. Ei, filho, filha, Deus não te fez para experimentar a morte, para perder seus entes queridos. Deus não planejou isso. Foi o grito de independência que trouxe a morte. E agora nos gera dor, lágrimas. Como é difícil perder alguém que a gente ama, que a gente planeja ter uma vida toda juntos. Como é doloroso perder aqueles que amamos. Mas por fruto de um grito de independência, de um gesto de independência, a morte entra na nossa história e hoje alcança a nossa vida. Todos nós não estamos imunes à morte. Não existe vacina contra a morte. Este grito ainda ecoa hoje. Porque por vezes a gente fica pensando assim, puxa vida, hoje mesmo eu ouvi de alguém numa fila que esse Adão não era para ter errado com Deus. E assim, a pessoa falou até um palavrão para mim, não sabia quem eu era, né? Eu com minha camisa Jesus Transforma, essa camisa
ela prega por si só, né? E atrai pessoas. Oh, que interessante, Jesus e tal. Aí a primeira pergunta: de qual igreja você é? É evangélico, é católico? Falei, não, eu sou de Jesus aqui, ó. Jesus transforma. Aí a conversa vai, conversa vem, esse Adão não era para ter feito aquilo. E a verdade é que o que ele fez, nós faríamos. Por quê? Porque temos feito hoje. Muitos têm se levantado, se não com palavras, mas com posicionamentos, comportamentos, e dito para Deus assim: ah, que Deus, deixa eu seguir minha vida do meu jeito. Deixa eu tomar as minhas decisões. Eu não quero compromisso. Ah, eu não quero religião. Ah, eu não... São tantas as expressões de gritos de independência de Deus que ouvimos hoje. E podemos pontuar pelo menos 3. A primeira delas, a própria religião, que é um contrassenso, um paradoxo. Como uma religião se posiciona contra Deus. Isso acontece justamente quando fazemos da religião o nosso fim. Adoramos a nossa própria tradição. Não buscamos servir a Deus com integridade e servimos para viver de aparência. Eu sou tal religião. E se arvora, se enche de orgulho em dizer: eu sou dessa linha, eu não mudo. Deus fala assim, ó, anda para cá. Não, mas a minha religião diz para andar para cá. Através da própria religião, muitos têm procurado tapar os ouvidos para a voz de Deus, dizendo: independência a Deus. Em segundo lugar, a ciência. A ciência muitas vezes, não a ciência científica, é uma redundância, mas eu vou explicar. Porque, por vezes, temos alguns conhecimentos e, na maioria das vezes, não somos especialistas no que desejamos defender e achamos que estamos do lado da ciência. Mas o fato é que muitos cientistas, quando se aprofundam no conhecimento, acabam se deparando com a realidade da existência de um Deus, e não há como se desvincular disso, dele dependemos. E por isso eu gosto muito de ler C.S. Lewis. C.S. Lewis era aquele ateu que defendia pela filosofia o conhecimento de que Deus não existia, até o ponto que ele se sentiu desafiado a pesquisar sobre Jesus e sobre falar sobre o cristianismo, e acabou tendo que se dobrar e reconhecer que existe um Jesus, sim, que salva, transforma, muda histórias. Aleluia! Ele muda a nossa vida de verdade. Então eu posso colocar que a falsa ciência também é um contraponto que vai levar o homem ao afastamento de Deus. E em terceiro e último lugar, é o materialismo. É a vaidade do ter e não do ser. Queremos ter de todas as formas e lutamos para ter muitas coisas: dinheiro, casa, carro, emprego. Lutamos muito
de muitas formas e nos esquecemos de que Deus, Ele sim nos supre em todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo, diante do Areópago, em Atenas, é o texto que nós lemos, ele se depara com a filosofia grega. Os estoicos, epicureus, defendiam suas linhas de raciocínio, e naquele lugar de debate filosófico existiam todos os tipos de divindades, e no meio daqueles tipos e de toda a diversidade existia um lugar dedicado ao Deus desconhecido. E aqui o texto que nós lemos é justamente a explicação do apóstolo Paulo àqueles filósofos de que este Deus, que eles não sabiam que Deus era o Criador dos céus, da terra e dos mares, era o Deus que havia criado o universo, coisa linda, criado o universo. A terra já é linda demais. Agora imagina as galáxias, imagina os nossos astros, o sol, a lua. Deus criou o universo e tudo que nele existe, e Ele continua dizendo, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita nos santuários produzidos por mãos humanas. Ele não é produzido por mãos humanas e não se deixa seduzir pelo que a gente faz. E o apóstolo Paulo vai dizer então para eles, ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida. Hoje você tem a opção de ter vida ou de ter morte. E diante de cada um de nós, esta opção, assim como houve para Adão, houve para Eva, e todos os demais personagens da história, sempre estiveram ali a vida e a morte. E ele diz mais, olha, concede o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. Ele supre as nossas carências emocionais, físicas, psicológicas. Ele supre as nossas dependências em todas as áreas emocionais, química, dependência financeira. Ele supre se nos achegamos a Ele com fé. E por isso Ele fez de um só homem as raças humanas e manifestou assim a sua glória, o seu poder para alcançar-nos com seu amor leal. E ele vai concluir no versículo 28, que eu gostaria muito que você sublinhasse, guardasse. Paulo, ele vai buscar nos poetas gregos a argumentação para convencer aqueles filósofos. E ele vai resgatar um texto poético de Epimênides, em louvor ao deus grego Zeus, que dizia assim no poeta: eles edificaram uma tumba para vós, tumba santa e alta, seus cretenses sempre mentirosos, feras do mal, barrigas ociosas, mas tu, Zeus, não estás morto, tu vives e permaneces para sempre, pois em ti vivemos e nos movemos e temos nosso ser. Aí Paulo fala assim, para aí,
o que estes poetas disseram não era para Zeus, pois nele vivemos. Versículo 28. Nos movimentamos e existimos, como declaram esses vossos poetas. Porquanto dele também somos descendentes, ou seja, ele é a fonte, este Deus que vocês desconhecem, esse Deus, agora eu digo para vocês, que nós servimos, é a nossa fonte de vida, é a nossa fonte de paz, é o nosso consolo nos momentos de conflito e de situações que nos fogem, os recursos, as forças, momentos que ficamos sozinhos, sem apoio de ninguém. Este Deus está com a gente, Ele se mostra com a gente, Ele se revela na gente, e Ele nos toca com seu Espírito e nos acolhe. Oh, aleluia! E Ele dizia: olha, vocês estão adorando algo que vocês não conhecem, vocês estão tateando, estão procurando. Agora o Deus que eu sirvo, este Deus enviou o seu Filho Jesus para mudar a história de vocês, para mudar a história da humanidade, e Ele está assim, desejoso em abençoar a vida de vocês. E eu vou me recordar das palavras do Senhor Jesus, se você puder, vai comigo para o Evangelho de João, capítulo 15, quando Jesus trata da videira verdadeira. Ele diz para os seus discípulos e nos diz hoje: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada podeis realizar, ou não podeis realizar obra alguma. Querido, hoje você tem a opção de declarar dependência de Deus. E no ato de dizer dependência, você pode dizer: olha, é dependência ou é morte de verdade. Porque a independência, viver longe de Deus, do seu cuidado, da comunhão da igreja. Por isso que é muito importante, irmão, você agora romper com as barreiras, estar aqui adorando, ouvindo Deus falar contigo, através da adoração você se expressar para Ele. Tudo isso vai nos alimentando, nos fortalecendo. Deus no meio da igreja agindo, revelando sentimentos, revelando segredos. Eu sei que você veio até aqui hoje, está pensando assim: quem foi falar da minha vida para o pastor? Eu ouço isso direto. Ninguém me contou nada sobre você. Mas Deus hoje expõe a sua história para te mostrar que Ele existe e quer cuidar de você. Quer te restaurar, quer te salvar, porque muitos aqui precisam de salvação. Quer te libertar, te dar nova vida, gerar em você um novo sorriso, que nem a máscara vai poder conter. Nem a máscara vai segurar. Sabe aquele sorrisinho que o zóio fecha, sai até lágrima? Ele quer restaurar isso em você. Eu não sei como você tem andado, eu sei que Deus hoje está revelando os sentimentos do seu coração para te dizer: olha, ou é dependência de mim, ou é a morte. O que você quer? Quer continuar independente, assim como Dom Pedro fez historicamente? Ou quer viver na dependência de Deus? Você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia. Respira fundo aí, irmão. Respira fundo, que eu quero te fazer um convite.
E o convite é: você quer ser dependente de Deus? Quer depender de verdade dEle? Quer entregar-se a Ele? Romper? Eu sei que, de repente, com muitas situações que envolvem a sua vida, tradições, histórias. Mas você hoje está reconhecendo que até aqui, você lutou com todas as suas forças, e como diz o outro, está morrendo na praia. Nadou, está morrendo na praia. E quero hoje dizer: não, chega. Eu quero dar o meu grito hoje de dependência de Deus. Eu quero hoje dar o meu grito de total dependência de Deus. Entregar minha vida a Jesus. Viver com Ele. Viver na sua igreja, o adorando, servindo. Você pode fechar os seus olhos em oração nesta hora? Eu quero orar por você que quer hoje dizer: eu quero depender de Deus. Se você assim deseja, levanta as duas mãos para Deus. As duas mãos para Deus. E diga assim: Deus, eu hoje me rendo. Hoje eu me rendo, eu quero viver para Ti, eu quero viver contigo, eu quero depender do Senhor. Chega de ficar lutando com as minhas forças, eu não aguento mais. Ei, dá o teu grito de dependência de Deus hoje. Levanta a sua mão para o céu e diga: eu quero, Deus, depender de Ti. Dá o teu grito, irmão. Dá o teu grito, irmã, e diga: eu quero depender de Ti, Deus. Oh Deus, Tu estás vendo sentimentos, expressões agora. Palavras de entrega, ó Deus, ouça o clamor dos Teus filhos e filhas. Que todo mal que prende esta vida, toda angústia, todo trauma, seja agora, em nome de Jesus, destruído. Todo mal, seja agora destruído em nome de Jesus. E a dependência de Ti, Deus, ó, do Teu Espírito Santo, Kodesh, enche este lugar, enche esse coração, Espírito Santo, aqueça esta vida de confiança, de esperança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja salvo, seja liberto, seja curado, seja perdoado, em nome de Jesus. Oh Deus, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, pois fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Este é o meu